pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Carla aqui do CR Cursos e a gente vai fazer a correção da prova de português aí da Polícia Civil do dia 26 do mês. Vamos lá, então? Primeira parte aqui a gente tem um poema, né? Sei que fazer o inconexo, sem conexão, tá? Aclara as loucuras. Então, veja bem, o autor diz, o inconexo aclara as loucuras. Quer dizer, tudo para ele que é uma coisa sem conexão, né? Uma coisa diferente, para ele, essa loucura que ele diz é a loucura de escrever da forma que ele acha correta. Eu sou formado em desencontros, quer dizer, ele é especialista em coisas desconexas. A sensatez me absurda, né? Para ele ser sensato é uma coisa absurda. Então ele tem que ser diferente. Por isso que ele tem delírios verbais, que para ele são uma terapia, ó, do terapeuta. Posso dar alegria ao esgoto. Ele quer dizer que ele pode dar uma qualidade para uma palavra e ela vai aceitar com certeza. E sei que Baudelaire, que passou muitos meses tenso porque não encontrava um título para os seus poemas, né? Que ocorreu isso, e um título que o harmonizasse em seus conflitos foi que apareceu lá Flores do Mal, e Beleza e Dor, né? E isso é uma antítese, ele diz que isso acalmou os poetas. Então ele diz, olha, as antíteses, elas congraçam. O que significa congraçar? Significa confraternizar, unir, aproximar as pessoas. Então, quanto mais contrários, quanto mais conflitos, quanto mais desconexos, né? Mais terapia, mais aproxima, tá bom? É a ideia dele. Então, isso aqui, quem diz isso é o eu lírico. Quem é o eu lírico? O eu lírico é a voz do poema, é a voz poética. É uma forma, né, que se usa na linguagem poética de distanciar o autor daquilo que ele está escrevendo no texto. Então, esse eu lírico não é o Manuel de Barros, tá? É o que ele está escrevendo aqui, a voz poética. Aqui embaixo ele fala justamente disso, ó. Um dos recursos de que se vale o eu lírico, né, a voz poética, para produzir efeitos do sentido poético, consiste em, vamos ver então, expressar a subjetividade por meio de referências à dificuldade do ofício de ser poeta. Em momento nenhum ele falou sobre a dificuldade de ser poeta. Apresentar recriações, tais como conjugação de substantivos, as quais chama de delírios verbais, sim. Ele está apresentando uma forma desconexa de escrever. Aqui, olha, a hora que ele fala, delírios verbais me terapeutam. Ó, a terapia, ele transformou em terapeutam, um verbo. Então, essa daqui é a nossa correta. Vamos ver as demais. Tratar a poesia como um projeto de contestação? Não. Ele não está contestando nada. Propor ao leitor uma releitura do conceito de poesia, empregando adjetivos? Não. Declinar de seu ofício, quer dizer, deixar, né, abandonar ao ofício, a profissão de poeta? Não. Devido às dificuldades, né, que o Baudelaire teve? Não, não é nada disso. Então, a correta é a letra B. Vamos ver a 18 aqui, então. Os dois últimos versos, né, essa antítese, ou aclamou, as antíteses congraçam, expressa a ideia no poema de que a criação poética consiste em quê? Olha, a poesia consiste em quê? Desafiar a coerência. Tá vendo? Por que ele não falou lá de desconexão? Vocês viram lá? Então, tudo que é coerente não é desconexo. Então, desafiar a coerência, produzir efeitos estéticos a partir de expressões inusitadas, né? Como terapeuta. É essa aqui a resposta correta, tá? 19. A palavra sensatez e com graça é sinônimo do quê? Né? Ser sensato é ser submisso, resoluto, comedido, reservado, prudente. Aqui, ó, é comedimento, comedido. E já falei para vocês que congraçar é unir, conciliar, entrelaçar, né? Então é a letra C.
Vamos ver o número 20. O pronome o, em essa antítese, o acalmou, representa o complemento de um verbo. Primeiro, se é complemento de um verbo, é objeto direto ou objeto indireto, tal como ocorre na expressão destacada. Então, ele quer que você diga aí qual o complemento de verbo que é. Primeiro, a gente tem que analisar o. Essa antítese, o acalmou. Quem acalma, acalma o quê? Ou acalma quem? É um VPD. Então, esse o é um objeto direto. Portanto, a gente está procurando um objeto direto. Vamos analisar, então. Sou formado. Olha, sou é um verbo de ligação. O formado é um adjetivo. E se tem uma locução que completa um adjetivo, ela se chama complemento nominal. O complemento nominal, ele vem após adjetivos, advérbios ou substantivos abstratos. Então, não é um objeto direto de forma alguma, mesmo porque tem preposição. Passou muitos meses. Muitos meses, isso aqui é uma expressão que indica tempo. Portanto, é um adjunto adverbial. Certo? Não é um objeto direto. Não encontrava. Quem encontra, encontra o quê? É um VTD. Um título, objeto direto. Achei a resposta. Essa aqui. Vamos ver a de baixo? Os delírios verbais me terapeutam. Quem é que me terapeuta? Os delírios verbais, sujeito da oração, sujeito simples. E até que apareceu Flores do Mal. Flores do Mal apareceu. Flores do Mal é o sujeito do verbo aparecer. Tá bom? Então, tá aí, a resposta é a letra C. Vamos lá para o número 21. Ele coloca um texto aqui muito bem feito, por sinal. E ele fala de igualação e a desigualdade. Então, ele diz que a gente tem uma ditadura da sociedade de consumo. E ela é uma gêmea da ditadura da organização desigual do mundo. Então, olha, o mundo, por natureza, é desigual. Só que essa ditadura está criando um regime totalitário que força as pessoas a seguirem um determinado padrão. Ela nos uniformiza, né? A palerma, né? É uma igualação obrigatória. Quer dizer, ou você segue aquele padrão, ou você não segue. E aí você passa a não existir dentro daquela situação. Então, ó, quem não tem, não é. Quem não tem carro, não tem sapato de marca, perfume importado, está fingindo existir. Ou seja, você nem existe dentro dessa nova sociedade. É isso que diz o texto. Vamos ver aqui, então, como é que fica a resposta do número 21. Então, ó, é correto afirmar que o autor assume a tese de que na sociedade de hoje, de consumo, né, ele diz que é uma sociedade de consumo, essa sociedade propõe uma nova perspectiva de vida de forma alguma. Ele está propondo perspectiva de vida, não. Propaga-se a igualdade como uma forma de manter o senso de coletividade? Está propagando a igualdade para manter a coletividade unida? Não, como um só, de forma alguma. Vive-se uma realidade projetada para preservar valores pessoais? Não, muito pelo contrário, os valores pessoais estão se perdendo. Você está seguindo um padrão que não é o seu. Há uma estandartização. Olha, estandarizar é padronizar. Deixar todo mundo igual no mesmo padrão, que descaracteriza a individualidade. É isso aí. É a letra D, tá bom? Vamos lá para o 22. De acordo com o texto, a chamada ditadura da sociedade de consumo tem expressão, quer dizer, ela se concretiza em aspirações direcionadas à posse de bens, forma de simulação do estar no mundo. É isso aqui, gente. Ó. Essa ditadura da sociedade vai se concretizar como? A partir do momento que você tem a posse dos bens, porque isso aí é uma forma de você simular que você faz parte de um mundo que na realidade você não faz, tá? Então é o 22, é a letra A. Vamos lá agora, ele está falando dos dois pontos e da vírgula. Quem não tem, não é.
Quem não tem carro não usa sapato de marca ou perfume importado. Está fingindo existir. Olha, aqui está bem claro. Quem não tem não é 2 pontos. Porque assim, ó, tem os 2 pontos, vou explicar para você, né? No caso aí, o que, que eu quero, o que, que eu estou querendo dizer com isso daí. Ou vou dar algum exemplo, alguma coisa. Então, no caso aqui, ó, isso aí dá a ideia de uma sequência de itens, uma enumeração, não é uma sequência. Enumerar é colocar vários itens seguidos por vírgula, não é isso. É uma afirmação? Não. Detalhar a afirmação precedente enquanto a vírgula está empregada para destacar oposição de ideias? Não está opondo ideias, a ideia é a mesma. Informações que dão exemplos, ó, das ideias do ter e ser. Qual o exemplo? O exemplo é: você tem carro, você tem sapato de marca, certo? Daí você passa a ser, existir. Então, é a letra E. Depois, aqui está falando, assinale a alternativa em que o trecho destacado pode ser substituído pelo que está entre colchetes, segundo a norma padrão, né? Do acento indicativo da crase. Tá bom, vamos ver então. O arco-íris humano e o humano direito à humanidade, direito à identidade, direito à identidade. Então, ele mudou direito à identidade por direito a alguma identidade. Primeiro, a crase só existe se a palavra anterior, se ela soltar a regência A. Então, quem tem direito a. Bom, apareceu a regência A. Logo em seguida, você tem que olhar depois do A e verificar a palavra que aparece aqui. Não pode ser uma palavra proibida. Então, quais são as proibições? Olha, o A não pode aparecer com verbo, não pode aparecer com palavras repetidas, não pode aparecer com pronomes indefinidos, com pronome relativo que e quem, com masculinos. Então, são várias coisas que você tem que saber. Então, tá, aqui eu estou enxergando o quê? Um pronome indefinido. Não pode, tá? Tem um único pronome indefinido que é aceito, que é a outra. Assim, ó. Esse sim, tem traço. Mas os demais, todo, algum, nenhum, nada, ninguém, não tem, tá? A ditadura de cidade está total simétrico ao de sua irmã gêmea. Então, proporcional àquele de sua irmã gêmea. Vamos ver. Quem é proporcional? É proporcional a. Ótimo. Aquele tem crase. Então, deixa eu explicar. Olha, os pronomes demonstrativos tem o este e o esse, que são proibidos. Aqui, ó. Então, esse aqui, se eu colocar um A, não vai ter crase. Este, esta, isto. Esse, essa, isso. Com o A, não tem crase. Mas o aquele, aquela e aquilo, sim. Então, como é que funciona? O A do proporcional junta com o A do aquele e pronto, deu a crase. Então, isso aqui está perfeito. Vamos ver a outra. Contra a mais bela. Contrariamente, bom, quem é contrariamente a. Saiu a, mas depois do a eu tenho um pronome indefinido. Não pode. Depois o próximo. Capaz de registrar os crimes cotidianos. Hábil a registrar os crimes. Quem é hábil a. Ótimo, saiu a. Mas olha o que tem depois do a. Registrar é verbo. Não pode. E por último aqui, olha. Ele trocou reflete os valores da visibilidade. Quem dá a visibilidade? Dá visibilidade a. Ótimo, saiu a. Mas olha o que tem depois do a. Certos, pronome indefinido. Não pode. Tá bom? Então, a nossa correta é a letra B de barriga. Vamos lá para a próxima. A nova redação dada à passagem. O melhor que o mundo tem está nos muitos mundos que o mundo contém. Está de acordo com a norma de emprego dos tempos e modos verbais. Quando eu falo para você olhar tempos e modos verbais,
você tem que verificar se todos estão no mesmo tempo ou na mesma linha de tempo, ou seja, todo mundo no presente, todo mundo no passado. Ou, por exemplo, deixa eu já falar para vocês aqui, ó, o pretérito imperfeito do subjuntivo, ele vem junto com o futuro do pretérito, do indicativo. Então, é assim, ó, compraria, que é o futuro do pretérito, se desse. Aí, ó, passado subjuntivo. Compraria se pudesse, se quisesse, se mantivesse. Então, é uria com S, tá bom? Então, isso aqui, ó, é uma ordem lógica de tempos e modos verbais, que eu tenho que seguir a norma padrão. Esse aqui é um caso que pode aparecer. Vamos ver, então. Era desejável, era passado. Era desejável que tivesse. Tá vendo aqui o tivesse? O tivesse é esse aqui, ó. Ele não pode vir com era. Tá errado. Teria que ser, olha aqui embaixo, seria. Seria se teu mundo tivesse. Aí sim estaria correto. Vamos ver se ele fez certo aqui. Seria desejável. Ó, aqui tá errado, ó. Tivesse seria correto. Então, esse também tá errado. É, bom, é presente. É desejável que o mundo tenha, aqui ó, que ele tenha, é presente do subjuntivo e aqui presente do indicativo. Olha, os tempos verbais estão batendo, tá certo? Será desejável que o mundo teve? Não, gente, ó, aqui será é futuro, teria que ser futuro aqui também, tá bom? Eu teria que mudar aqui, terão, né? Terá, o mundo terá, se é o mundo terá. Então já está tudo errado também, não dá. E aqui mesma coisa, ó, tá vendo? Ele colocou no presente, no futuro, errado. Então, qual que é certa? Letra C, tá bom? Olha lá, vamos agora para o número 26, né? Então vamos lá. Você percebe aqui essa foto, né? Da impressão aqui que é um chefe. Aqui tem alguns fios, ele está como se fosse uma marionete, né? Controlando totalmente a vida da pessoa, que não tem força nenhuma, né? Para se posicionar. Então, essa figura, esse visual aí, né? Dessa charge é uma alegoria a algumas relações humanas. Que tipo de relação seria? Seria uma análise ao contexto da sociedade? Seria objetivamente a possibilidade de rompimento de amarras? Não. Criticamente, seria uma crítica à coisificação do ser manipulado pelo exercício da força do poder? Gente, está bem claro isso aqui, né? Se você olhar ali para o bonequinho, ele parece ser uma coisa, um boneco, né? Uma marionete. Então, consideravelmente uma crítica, né? A coisificação, quer dizer, ele passou a ser uma coisa subordinada ao exercício da força e do poder. Então, essa daqui seria a nossa resposta para essa alternativa. Tá bom? Continuando aí, a gente tem mais um texto, né? Esse texto fala sobre autoridade adulta. Então, aqui ele diz assim, que, no geral, assim, do texto, né? Que ser adulto não é bom, não. Que isso daí, adultar não é bom, que é cruel, que faz mal. Chega de adultar, né? Para que ser adulto? Para que ter responsabilidade? Então, aí, na realidade, depois ele fala, um pouco mais abaixo, né, que a tendência de tratar a vida adulta como uma conquista excepcionalmente difícil, que precisa ser ensinada, coexiste com uma sensação palpável de desencanto com o status de adulto. Então, assim, é necessário a gente chegar à vida adulta e passar isso para os filhos, para os menores, para os adolescentes, para que eles entendam que o adulto, que o professor, que o médico, que eles têm que ser respeitados, né? E que eles têm responsabilidades e que eles vão passar isso aí para você. E você vai ter o seu momento também de vida adulta. Então, parece que hoje em dia os indivíduos estão fugindo desse lado, né? Isso daí, pelo que o texto diz, é uma coisa grave, porque, ó, ele coloca aí o corolário de idealização do adultamento. Corolário diz respeito assim, alguma coisa que você já sabe que existe
Então, você deduz a partir de fatos que já estão existindo. Então, coisas que já vêm acontecendo. Então, eu deduzo que a idealização do adultamento, em regime parcial, é o desmantelamento da autoridade adulta. Então, a autoridade adulta está se desfazendo. Ninguém mais respeita ninguém que é adulto, né? Isso daí é uma coisa que vem de milênios, que tem que se propagar e não se quebrar, certo? É isso que ele fala no texto. Então, vamos ver aí a primeira questão sobre o assunto. Ó. É correto afirmar que o texto aborda criticamente, o que ele está abordando criticamente? A tendência ao adiamento da maturidade e da responsabilidade. É isso aqui, né, gente? Então, o texto fala bem claro sobre isso, que as pessoas não querem ser adultas. Não, para que isso? Não deixe isso para lá. Então, adiar a maturidade. 28. Caso você não esteja familiarizado com a palavra adepta do inglês adulting, adultar é definido como, aí está escrito no texto, né? Então, esse adultar consiste em quê? Olha, gente, é uma estratégia para trazer informação, embora já reconheça que o assunto é uma novidade, é uma estratégia para trazer informação? Não. Ele só está argumentando. É uma forma pouco adequada de introduzir? Não, não é uma forma pouco adequada. Uma atitude profissional, não tem nada de profissionalismo, não é só um texto. Um recurso do autor para apresentar uma informação de modo cortês, sem aparentar superioridade? Olha, a resposta é essa. Ele está tentando mostrar o assunto, explicar o que está acontecendo, argumentar, sem ser desrespeitoso, né? Sem ser descortês, sem apontar o dedo para ninguém. É isso. Então, aqui a resposta certa é a letra D. Achar a alternativa entre a analogia de sentido entre a palavra destacada. Tá, analogia, né? Mesmo significado, são coerentes. Então, olha, gente, a única que tem analogia é essa daqui, ó. Crueza, né? Elas são coisas semelhantes. Quer dizer, esse crueza aqui que não está preparado ainda para fazer alguma coisa. É meio rude, né? Meio rústico. Então, é cru, tá cru ainda. Crueza ele tem. Então, crueza, cru, rústico, ruim, cruel. Tá bom? Então, aqui, ó, elas são semelhantes, análogas. Vamos bem embaixo. Aqui tem tá grifado A ponto D em vez de. Daí ele diz, é correto afirmar que as expressões destacadas estabelecem relação de sentido. Relação de sentido é relação de semântica, né? Significado. Então, vamos ver aqui. Primeiro, vamos analisar o que é isso aí, ó. Se tornou estabilizada A ponto D. Olha, esse A ponto D é uma conjunção. Vamos ver só de que tipo que é. Em tudo, além do nome, a vida adulta se tornou desestabilizada a ponto de ter se tornado algo de escárnio. Então, ó, a vida está tão desestabilizada que, ó, tão desestabilizada que se tornou alvo de escárnio. Então, esse a ponto D é um tão que tamanha é a desestabilização que acabou se tornando alvo de escárnio. Isso aqui dá a ideia de consequência. Então, essa conjunção aqui é uma conjunção subordinada adverbial consecutiva. Certo? Por isso que dá a ideia de consequência. Ó, tem consequência aqui? Tem só essa. Vamos ver se em vez de. Em vez de é quando você faz assim. Eu posso usar em vez de ou ao invés. Tá? Esse ao invés é usado para contrários. Então, ao invés de subir, vou descer. Agora, o invés é para você substituir uma informação por outra, ou trocar uma situação por outra. Em vez de comprar um carro, vou fazer um bolo. Quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas eu substituí. Então, é isso aqui, ó, letra A. Depois, assinar a alternativa de acordo com o padrão de regência. Regência.
Regência é a preposição que sai do verbo, ou do substantivo, ou do adjetivo. Então, vamos ver. Se for regência verbal, vai sair do verbo. Vamos analisar o verbo primeiro? Preferiria. É o verbo preferir. Quem prefere, prefere. O que, a que. Ele é um VTDI. Então, vamos ver como é que fica. Olha, você prefere o quê? Não adultar. Objeto direto. Que assumir deveres. E não do que. Gente, eu preferiria assim. Prefiro chocolate a café. Prefiro verde a vermelho. Não pode escrever prefiro mais verde do que vermelho. Tá errado, tá bom? Então, aqui tá errado por causa disso aqui, ó. Então, o a regência, não foi colocada aqui, tá errado. Consentiria, consentir. Quem consente, consente em que? Tá? Então, aqui, esse em que é um VTI. Então, aqui não é de, consentir de, é consentir em. Assistiria, é o verbo assistir. Será que é o assistir de ver? Será que é o assistir de ajudar? Será que é o assistir de pertencer? Vamos ver. Assistiria o fim. Olha, esse aqui é o assistir de ver. Então, a pergunta é a que? Ele é um VTI. Então, você assiste ao fim da autoridade. Está errado. Visaria. Esse é o visar. Tem o visar de desejar, o visar de assinar. Esse aqui, visaria deveres, é o visar de desejar. Então, a pergunta dele é a que? Ele é um VTI. Então, visaria a menos deveres. Errado. Aspirar. Será que esse é o aspirar de desejar ou o aspirar de cheirar, sorver? Ó, aspiraria a não adultar é o de desejar. Então, a pergunta é a que? Aspiraria a. Ótimo, ele fez certo. Então, é a letra E, tá bom? É assim que analisa, tá, gente? Se você não aprendeu dessa forma, vamos aprender, tá? Vamos aqui. Aqui está falando de sentido próprio. Qual está empregado no sentido próprio? O sentido próprio é o sentido denotativo, né? Sentido real. Tem também o sentido figurado ou conotativo, que é o não real, né? Então, vamos verificar aqui como é que tá e qual seria o sentido real. Vamos ver. A ponto de ter se tornado alvo de escárnio. Olha, escárnio, que é zombaria, não tem alvo. Alvo quem tem é tiro ao alvo, tá? Então, aqui está no sentido figurado. Consequência da erosão da autoridade. Erosão da autoridade, a autoridade não vai erodir, né? Quem vai erodir é o solo. Então, está no sentido figurado. Tarefas mundanas, tarefas do mundo, certo? O mundo tem várias tarefas, tá? Isso aqui, normal. Isso aqui, sentido real. Vamos ver o de baixo. Biologicamente maduros. Quem amadurece é fruto, tá no sentido figurado. Impacto corrosivo. Quem corrói é substância química, sentido figurado. Então, aqui, ó, letra C. Vamos lá para o outro? Agora vamos ver o 33, né? Ele tem aqui um termo grifado, ele diz que pertence à mesma classe de palavra que o vocábulo destacado abaixo. Então, ó, esse aqui, olha, ele é um advérbio. Grava aí. Tudo que termina em mente é advérbio. Vamos ver que isso aqui é um advérbio. Para desempenhar. Desempenhar, eu desempenho, tu desempenhas, é verbo. Vida adulta tornou-se amplamente celebrada. A vida adulta celebrada, adjetivo. Tem muito pouco, ó, tá aumentando a intensidade dessa palavra. Isso é um advérbio. Advérbio de intensidade. Achei a alternativa, essa aqui. Vamos ver a outra?
Em relação às responsabilidades, responsabilidade é uma coisa, é um substantivo. Embaixo a gente tem tarefas mundanas necessárias, adjetivo, tá bom? Então, resposta C. Vamos lá para 34. Aqui ele fala de concordância e colocação de pronome próclise, ênclise e mesóclise, né? Vamos ver o verbo. Concordância, vamos começar com o verbo, ver se ele concorda com o sujeito. Existe sempre, em todos os tempos, desafios à autoridade. Que é que existe? Desafios. Desafios existem. Então, aqui já era. Percebe-se que em 2020 já havia, toda vez que tem o verbo haver, se ele indicar passado, ou se ele indicar existir, ele tem que ficar no singular, tá bom? Então, aqui, ó, 70 anos é tempo, então ele está no singular, perfeito. Vamos ver o resto. Mostrou-se. Hannah mostrou-se. Olha, Hannah é ela. Você poderia colocar Hannah se mostrou ou mostrou-se. Aqui a colocação é facultativa, tá perfeito. Vamos ver o de baixo. Foi constatado. Que é que foi constatado? Inúmeras formas. Então, foram constatadas, que são formas, está errado. Já vão fazer. Olha, o verbo fazer, indicando o tempo, é igual ao verbo haver, fica no singular. Sabe por que eles ficam no singular? Porque eles são verbos impessoais. É porque essa oração não tem sujeito, a oração sem sujeito. Então, ó, já vão fazer, tá errado. É vai fazer. Então, se o fazer fica no singular, o auxiliar dele também fica. Então, o certo é vai fazer. Tá errado. Poderia se dizer, ó, já vi logo de cara aqui, poderia se dizer, olha, o verbo está no futuro do pretérito, do indicativo. Nesse caso, se faz mesóclise, poder se ia dizer. Essa é a forma correta, tá? Errado, tá bom? Continuando, a gente tem aqui, isso aqui já é o 35, né? A gente tem aqui, na passagem, a gente tem esse termo e esse termo. A palavra que é pronome, olha só como eles são bonzinhos, já colocaram aqui que é um pronome, tá? Falando para você que o que é um pronome, porque o que ele pode ser pronome, ele pode ser conjunção, ele pode ser partícula expletiva, ele pode ser substantivo, ele pode ser advérbio, ele pode ser 15 coisas diferentes. Então, eu vou dar uma sugestão para vocês. Toda vez que vocês virem o que, você vai pensar, será que é pronome relativo? Olha, se for, antes dele vai ter uma coisa ou uma pessoa e vai dar para trocar pela palavra qual. Então, a qual ou qual. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho a camiseta, que é uma coisa. Camiseta que? Camiseta a qual? Ótimo, ele é pronome relativo, certo? Todo pronome relativo, ele tem uma função na análise sintática. Ou ele é sujeito, ou ele é objeto direto, indireto. Então, vamos ver aqui, ó. Esse que se refere à palavra camiseta, só que ele inicia a segunda oração. Então, que dizia? Quem é que dizia? Quem é que dizia? É a camiseta que dizia, tá? A camiseta que está dizendo. E o que se refere à camiseta? Então, a camiseta é o sujeito, assim como o que também. E a palavra simples, mensagem simples. Olha. Mensagem simples. Toda vez que você tem um substantivo, depois dele pode aparecer uma qualidade, que é o caso disso aqui, mensagem simples, é um adjetivo da mensagem. Pode aparecer também uma locução adjetiva, pode aparecer um pronome adjetivo, e às vezes, ó, deixa eu descer um pouquinho aqui, aparece também um artigo e um numeral. Tudo isso que eu coloquei aqui ao redor do substantivo são
partes, né, das palavras aí, da classe das palavras, consideradas cada uma na sua. Então, aqui é um pronome, aqui é um artigo, aqui é um numeral. Então, eu estou falando de morfologia. Classe da palavra, adjetivo, locução adjetiva. O que você tem que pensar? Tudo que está ao redor do substantivo, né, que são várias classes aí, ó, adjetivo, locução adjetiva, na análise sintática se transforma em adjunto adnominal. Então, você tem um adjetivo, tem um adjunto. Tem uma locução adjetiva, tem um adjunto. Tem um artigo, a mensagem, tem um adjunto. Então, aqui, ó, a gente tem um adjunto adnominal. Ou seja, vamos ver aqui qual é a resposta. É essa, ó. Sujeito, adjetivo, adjunto. Tá bom? Por último, aqui a gente tem a 36. Vamos apagar aqui. Vamos lá, então. Assinale a alternativa cujo enunciado está redigido de acordo com a norma padrão, ortografia e acentuação. Vamos ver. A beneficência. Perfeito. Tem gente que fala beneficência, né? Que tá perfeito. É uma das formas de prover. Esse prover significa abastecer, né? Trazer para dentro, cuidar, né? Então, aqui tá certo. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Advém. Olha, esse advém tá com acento circunflexo. Ele vem do verbo advir. Então, é assim, ó. Ele é o verbo advir, né? Ele vem do verbo vir. Ele é derivado do verbo vir, ó. O verbo vir e o verbo ter, no plural, fica assim, ó. Tem um acento circunflexo. Agora, o crer, dar, ler e ver, eles ficam assim, ó. Creem, leem, veem, tá vendo? E não tem mais um acento, caiu, tá bom? Então, esse aqui tá perfeito. Ó, essa tá certa. Antes de reivindicar, errado. É reivindicar, nem vou olhar o resto. É certa a existência de deveres pré-existentes, a condição de adulto, e não faz sentido os indivíduos se digladiarem, tá? Tá errado. Para todos que se... Olha, acabei de falar para vocês, olha, ele colocou um acento, não tem mais. Muitos consideram um privilégio, é privilégio, tá bom? Então, ó, gente, a certa é a letra A. Tudo bem? Tá aí, então, a correção da prova de português. Espero que tenha ajudado, né? E ajude vocês a estudar melhor. E continuem aí com a gente acompanhando o nosso canal. Até a próxima!